Father, we thank you Pai, nós te agradecemos that your words que as suas palavras are são seeds. sementes. We thank you, Te Father, agradecemos, Pai, that life and death que a vida e a morte is in the power está no poder of our tongues. da nossa língua. Father, we thank you Nós te agradecemos for the spirit of wisdom and pelo espírito de revelation sabedoria e and the knowledge conhecimento, of you, do conhecimento de Ti, that we shall increase para que possamos in crescer everything em tudo, that you have for em tudo us, que o Senhor tem para that you're nós. delivering O us Senhor está nos from preparando, this world, nos libertando deste mundo, from the lack, da from the falta, curse, da maldição from e everything de tudo that came in que entrou through disobedience, através de through desobediência, the obedience através da obediência of one man, de um homem, Jesus Christ. Jesus Cristo. We bring the kingdom, Nós trazemos o reino. that we are now ambassadors Hoje nós somos with embaixadores Christ, com Cristo, seated with Him, assentados com Ele, speaking falando as Him, como Ele and speaking e falando the words of life. as palavras de vida, That we para que nós plant, íamos regar, plantar, but mas God Deus gives dá the increase. o crescimento. And as we E uma vez que nós move into this movemos dentro disso, freedom, em liberdade, that we will see nós veremos the fruits os frutos of our labor, do nosso the trabalho, fruits os frutos of our faith, da nossa fé, the os fruits frutos of our obedience, da nossa obediência, and through the preaching e através da of pregação the do kingdom of God, reino de Deus, we will begin to step in vamos começar a to entrar the levels a níveis and the glory da glória, and the power do poder and the honor e da honra and all the e things todas as that coisas God has set que Deus preparou before us, antes de nós, that we are para established que pudéssemos to be able to estabelecer have all the e ser increases capaz de ter of God todo o crescimento de manifesting Deus se in manifestando this time nesse tempo. for that Por quê? which was spoken Porque isso foi liberado, before the earth isso foi falado was even created. antes mesmo do mundo In ser the criado. beginning E nisso was the Word, ele era the no Word começo, is God, ele é a palavra, Word was a God, palavra era and Deus, the Word e a is, palavra é, and the Word shall come e a forth, palavra se and the manifestará, Word is still e a palavra ainda é, being spoken ainda está sendo liberada. even now, Hoje, and we shall e see nós veremos it manifested ela se manifestando in our em lives nossas vidas, as it is written, assim como está and escrito, also as it is e spoken, também como é so liberado. shall it be. Então assim será, Faith comes by porque a hearing, fé vem pelo ouvir, and the manifestation e a manifestação shall come virá by believing pelo and crer, speaking, pelo liberar, because that's who we are. porque é isso que nós somos. We are sown Nós somos, right now nós somos in this semeados nessa earth as terra como ambassadors embaixadores from Him. dele, Not doubt, não duvidando, unbelief, não com not those descrença ou incredulidade, that we see, mas com as coisas que that nós we feel, também vemos ou but what sentimos, He said, mas de no acordo matter com aquilo que ele what fala, it looks like, independente what it de como feels se like, parece ou como se sente, even the negative reports, até mesmo as palavras negativas ou we os comentários are negativos, those children nós somos os filhos of increase. do crescimento. Today's message A mensagem de hoje is called é chamada the increase. o crescimento. The increase. O crescimento. Aleluia. Mark 4, Marcos 4, verses 30 to 32. versículo 30, 32. And he said, whereunto shall be the kingdom of God? E ele disse: aqui assemelharemos o reino de Deus. Or what shall we compare it to? Com que nós comparemos? like, Com que in the comparação world, ou speaking comparemos? To his disciples, Então, estamos aqui vendo no mundo, bringing the kingdom. vendo os discípulos And he e o says, Senhor dizendo para well, trazer o reino. what shall I compare it like? Com que devo comparar o reino? He said it's like a grain of a mustard seed, Aí ele explica, é como um grão de mostarda, which when it is sown que quando é semeada in the earth, na terra, it is less than all the seeds é menor que todas as sementes that are in the earth. que há na terra. But when it is sown, Mas quando é semeada, it groweth up cresce and becometh e torna-se greater than all the other seeds, maior de todas as hortaliças all the other herbs, e todos os and ramos shoot out e great branches, grandes ramos,
so that the fowls de tal maneira que of the air as aves do céu may lodge podem under the abrigar-se shadow of it. à sua sombra. And don't you know E você não sabe that we are also que nós seeds também somos sementes planted on the earth plantadas na terra from coming out of the womb e saindo do ventre of heaven of Jesus? dos céus, que é Jesus, do céu de Jesus. And let's see what Luke says. Luke Então, 18:20. vamos ver Lucas, o que ele Then- diz, 13, 18 a 20. Then he said unto what is the kingdom of God like? Então ele disse, como que se parece o reino de Deus? What can we resemble it to? Como que nós podemos comparar? A que podemos comparar o reino? So now we have to imagine Então temos que imaginar agora a seed uma semente and the kingdom. e o reino. We're in the world. Estamos no mundo, It's hard to é understand difícil de entender. the invisible O world. mundo So invisível. God tries Então Deus tenta to make us nos look at things nos ajudar a that ver He created, através like my das, shirt says, created através das coisas que Ele criou, que a palavra fala que with- Ele criou with com His words. as suas palavras. All things were created. Todas as coisas foram So criadas. now let's get a carnal Então agora mind. vamos sair da mente carnal. Let's get a group of 12 dudes and let them understand Vamos agora começar a entender como the maduros kingdom. o reino. So Então he says, ele disse, it is like a mustard seed. é como uma semente de mostarda. It's not a mustard seed. Não é uma mostarda, It is like é parecido a mustard seed. é como uma semente de And mostarda. when E quando when a man took it and cast it, quando o homem lança, planted ele it, planta, sows it. ele lança. See, just now you went and Agora, planted como vocês fizeram agora, foram lá e a plantaram seed. a semente. But that seed Mas essa semente was foi something else. algo But you're diferente. expecting Mas você a espera harvest uma through your colheita, obedience. uma colheita através da sua of what you're obediência, planting. daquilo que você está plantando. So Então, God has to bring the increase. Deus traz o crescimento. And if He doesn't bring the E increase, se Ele não trouxer o do we crescimento, stop believing? nós paramos de crer. Do we start doubting? Nós vamos parar Do de we crer. lose faith? Nós vamos ter incredulidade, No, vamos this- perder a fé. My whole message Não, today a mensagem is inteira to é make us nos understand fazer entender no matter what que, God does, independente do que Deus we fizer, keep planting nós continuamos plantando and we keep e watering continuamos regando and we keep believing e continuamos crendo. and leave the rest to God. E o resto é com Deus. Because are you God? Porque você é Or Deus, you always want things whenever você you want them? sempre quer as coisas no tempo que você quer, da Or forma you que going você to quer, trust Him ou você who can do vai only one that confiar can nele. bring the Porque increase? Ele é o único que pode trazer o crescimento. Because we're being tested in our Porque faith, nós temos sido testados na nossa fé, not in our planting, não no nosso and not in plantar, our watering. não no nosso regar. That's your obedience. Isso significa a sua But God obediência. tests us in our Que- faith. Mas Deus está testando a nossa Do fé. you really believe Você crer de fato who He is, quem Ele é, what He can do, o que Ele pode fazer and that He loves you? e que Ele ama você? Or are you Ou thinking você está pensando about the works das obras, of the law? as obras da lei? Or God, you should do this Oh, Deus, because I'm your son or Você tem daughter. que fazer No, isso porque eu sou seu filho e sua filha. don't worry about that. Ei, não importe sobre isso, não Keep preocupe. planting. Continue plantando. Keep sowing. Continue semeando. Right? Continue And regando. this, we're not talking about money. Não estamos falando de dinheiro. We're talking about Estamos falando words of life, de palavras de vida, good deeds, de boas obras, love, amor, truth, verdade. your life. A sua vida, The things that you don't want to do, you as, do. as Those coisas are- que você não you're- quer fazer, you're- você faz. Those are works. Isso são obras. So watch this. Então veja isso. And when a man took and cast it in the garden, it grew and waxed great tree. E o homem lança na horta e cresce como uma grande árvore. And the fowls of the air came and lodged in its branches. E as aves do céu se aninham em seus ramos. And again he said, E ele disse where novamente: shall it be likened? aqui eu compararei o reino de Deus. And we got it. And Luke 8:10-12, Vamos agora em Lucas 8, 10 a 12. the scriptures say this. A escritura diz: And he said unto you, e ele disse: it is given to you a vós é dado to know conhecer the mysteries os mistérios of the kingdom of God. do reino de Deus. The mysteries of the kingdom of God. Os mistérios do reino But de to Deus. others, Mas para outros,
in parables, por parábolas, not seeing, para que vendo they might not see, eles não possam enxergar, and hearing, e ouvindo they might not understand. eles não possam compreender. That's why God wants to remove Por you, isso que Deus quer remover de você, from religious people, remover você do meio de pessoas religiosas, from doubters, daqueles que from duvidam, unbelievers, daqueles que são incrédulos, from those that would cast doubts daqueles que estão sempre com about dúvidas, the things that God has told you ou dúvida daquilo que Deus te falou and given you e dando a você and what the Word of God says. o que a palavra diz. That's why Por isso que I don't hang around hospitals. sorry. I don't like to hang around Eu não gosto hospitals. de estar muito nos hospitais. I like to pray for people in my prayer closet. Eu gosto de orar para as pessoas ali no meu That's escritório. why I Por isso que eu very rarely go to the doctor. dificilmente vou também ao médico. Never. And that's why I don't have insurance. Quase nunca. E também eu não tenho que pagar mensalidades por isso. Because I want all of my faith Eu quero que and all of my porque eu quero que insurance. toda a minha to be in the fé kingdom. e a minha segurança esteja But no Jesus said, reino. let it be done according to your faith. No It's se- not wrong. Jesus fala, seja feito But conforme see, a sua fé. It's very Não tem nada important errado, mas é muito who importante we listen to quem nós estamos ouvindo and who we hang around with. e com quem nós estamos andando. Because Porque we'll have mixed seeds senão vamos sown in misturar, our hearts sementes and no it's nosso harder coração, aí é for us difícil to believe para nós crermos and speak. e falarmos, Because when we speak, porque quando nós falamos, we nós- cannot be speaking out of doubt. nós não podemos falar com dúvida. We're not talking about hyper faith. Não estamos falando de uma fé, These faith ministries alto nível de fé, não, that don't do nothing, que não faz nada, sow nothing, they just não semeia nada, see it and believe it kind of thing. No, we're apenas talking about quer acreditar the só. kingdom. Não, eu estou falando of God. do reino de Deus. And that's why God is removing Por isso que Deus us está nos removendo out of the mountains das montanhas of this world, deste mundo, right? certo? Because you can't be planting Porque você não pode estar in plantando two different em kingdoms dois reinos and diferentes think you're going to have a harvest. e achar que você vai ter uma colheita. It just doesn't work that way. Não funciona dessa forma. So let him removing those things Então, removendo essas that coisas cannot be shaken. que não pode ser So the sacudidas, only thing that remains mas para que então a única coisa que venha permanecer is those seeds from him, venha a ser the kingdom. as sementes que of procede heaven. dele, as sementes do reino de Deus. And he says this. E ele diz assim, In the parables, he said, nas now the parábolas, parable is this. a parábola é esta: The seed a semente is the word of God. é a palavra de Deus. So we have to understand what comes out of our Então mouth nós temos que entender que aquilo que sai da nossa boca is our harvest. é a nossa colheita. If we always speak of what happened in the past, Se a gente ficar sempre falando daquilo que aconteceu no passado, the past o passado will probably repeat itself vai provavelmente repetir in the future no futuro também, because we're religious. porque estamos vivendo de forma religiosa. And we always be, well, God's sovereign, just E do it for me, oh God. Deus, tu és soberano, só faça para mim, No, Deus. his son Ei, o died filho dele morreu that he might give you the kingdom. para que ele pudesse te dar o reino. Aleluia. Be careful Tenha cuidado what you water daquilo que você está and what you sow. daquilo que você está regando e daquilo que você Because está semeando. out of Jesus' own mouth, Porque da boca do próprio Jesus, he said, ele disse: this is the kingdom. "Este é o reino." You want the kingdom Você quer o reino to come, que ele manifeste, but you don't sow mas você não the semeia kingdom. o reino. That's insanity. É insanidade. It's insanity. Isso é insanidade. So get your mouth Então, use in line a sua boca alinhada. with the Bible, Tenha a sua boca with alinhada com a Jesus, Bíblia, with life, com Jesus, and do not com a let vida. those things E não ame essas that coisas, the enemy comes para que o inimigo não possa vir and tries to sow. e tentar semear. And when you begin to speak those things, Para que então, quando você começar a falar essas coisas, life and death sabendo que a vida e a morte is in your hands. está agora nas suas mãos. If you're in the Se kingdom, você está no reino, you can curse você pode and you can bless. amaldiçoar e você You can pode believe abençoar. Você and you can você doubt. pode crer You can e você cast pode duvidar. doubt. Você pode expulsar, Say, oh, I destruir. believe.
e falar, eu creio. But a double-minded man is Mas unstable, um homem de mente dúbia, ele é instável In em all todos his os seus ways. caminhos, em todos os seus caminhos, receiving recebendo nothing nada from heaven. de Deus. This is serious. It's Isso é like sério. we begin to believe just because we're saved or Nós we're começamos good a people, crer porque nós somos salvos e porque or nós hey, somos we boas go to pessoas, church, ou porque nós vamos para a igreja, we do this and we do fazemos that. isso, fazemos aquilo outro. No, God didn't say the Não. kingdom Deus não falou que o reino de was Deus the law. era a lei. He said the kingdom is like a Ele seed. falou que o reino é como uma semente. The kingdom's not what you're O doing, reino não é o que você está fazendo, it's what he said é o que ele está dizendo, to do. é o que ele está falando para fazer. And then he brings the increase. Então ele traz o crescimento. Aleluias. And we have the word of God to stand on Nós temos a palavra de and Deus to believe. para nos posicionarmos Right? nela e crermos nela. And you saying, E você está dizendo, God, I'm going to get this. Deus, I'm going to get it. eu tenho que fazer And isso. saying it 1,000 times E 1000 vezes. because you're just saying Porque você this, está apenas dizendo, but you're not believing mas você não it. está crendo nisso. You're just Você está apenas sowing semeando air para o ar. because it comes Porque quando vem, out of faith. tem que vir pela fé. And you don't need to keep saying it. E você não precisa ficar That's repetindo what sempre. religion does. Isso são os religiosos que fazem. Keep saying it, keep saying it. Continua repetindo, repetindo, repetindo. Well, we keep hearing it Mas and nós saying it, but in faith. Continuamos ouvindo, ouvindo, dizendo, mas When em the fé. enemy, when we start not believing, Mas quando a gente para de crer, speak it back o inimigo, to the devil, quando você tem que repreender o diabo, and then rest. então descansar. Rest. Descanse, Rest. descanse. Because planting Porque is a work. Porque plantar Watering é is a work. trabalho. Regar é trabalho. Some water, some Alguns plant. vão regar, outros vão plantar. But God gives the Mas increase. Deus é aquele que dá o crescimento. Be careful Tenha cuidado what you water naquilo que você está and regando what you plant. e aquilo que você está plantando. Be careful Tenha cuidado what you sow. naquilo que você está semeando. Galatians Gálatas 6:7 6, 7 says, diz: be not deceived. Não vos enganeis, God is not mocked. de Deus não se zomba. It's very straight up. God Direto, sem volta. whatsoever Deus, a man sows, porque tudo quanto he o shall homem reap. semear, isso também colherá. It's very clear. Muito claro. Whatever Qualquer coisa you sow, que você semear, Jesus already established Jesus já estabeleceu that the kingdom of que o God reino de Deus is words. são palavras. And those words E essas palavras are your seeds. são suas sementes. And whatsoever a man speaks, E aquilo que o homem fala, so shall he be. ele também So vai shall ser, he have. ele também vai ter, So shall he e see. ele também vai, Even God himself ele vai ver o próprio Deus had to speak tendo que dizer before diante there was ever increase. do que somente isso dá o crescimento. And now he's making us ambassadors E agora ele fez de of nós the kingdom embaixadores of heaven. do reino de Deus. And if you start cursing E se você or doubting, começar a amaldiçoar ou duvidar, he'll just shut you down. ele vai tirar você de cena. He'll just sit you down. Vai pôr você para sentar. And when you start cursing yourself, E quando você começar a amaldiçoar a si you're going to mesmo, end up reaping. você vai estar então em lamento And that's why it's very important e colhendo. that we Por isso que é importante only speak. que nós Life. falemos apenas vida, We don't give the report of the devil. que não venhamos dar nenhuma mensagem da parte de Satanás. And that's why I don't know how these people Por isso que eu não sei como que essas pessoas, all over YouTube and all as pessoas no YouTube e outros lugares, this and this, and I had a dream, and falam God's isso. going to cast these Ah, people, eu tive sonhos, Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo outro. and this
person's gonna get shot. essa pessoa vai tomar tiro, There's gonna be this. vai acontecer isso, aquilo, outro. That's that second heaven witchcraft. Isso são feitiçarias do segundo céu. And when we begin E quando nós to começamos, speak out of our own spirit, começamos a falar do nosso próprio we espírito, too start partnering nós também começamos a ter in the second heaven parceria witchcraft. e sendo participantes do segundo céu de And feitiçaria. if you want to know more about that, it's on Se você quiser mais It's on entendimento Facebook. sobre isso, também está no Facebook, the writing. a mensagem. Be not deceived. Não sejais God enganados. is not mocked. De Deus não se zomba, And Jesus and the Father are one. porque Jesus está com o Pai he e said- Jesus são um, e ele disse, The kingdom of o God reino de Deus is like a man é como um homem who went forth and sowed que saiu para semear the word of a God. palavra de Deus. 2 Timothy 2 Timóteo 2, 2, 15 through 15 e 17. 17. Study Estude to show yourself approved, para apresentar-se aprovado a Deus, a workman como obreiro that needs not to be ashamed, que não tem com que se envergonhar, rightly dividindo dividing the word of truth. corretamente a palavra da verdade, But shun mas foge profane babblings, dos falatórios profanos vain babblings. e vãos. Shun Profanos, words that people speak out of their own spirits, palavras que as pessoas out of their lançam own life, da própria vida, da situação da situations vida deles, do espírito that don't deles, line up to the word of que God. não está alinhado com a palavra de Deus. Didn't say stop loving them, Ele não fala pare de amá-los curse them. ou amaldiçoe-os. It says just shun them, Apenas foge, for they will increase. fuja, porque eles See, there's produzirão. increase Percebe que há crescimento whatever we sow. em tudo quanto nós semearmos. Increase unto more ungodliness. Então, porque eles produzirão maior impiedade. Remember Friday night I said godliness, Lembra que na With sexta content, eu falei que Deus or was that Wednesday? foi na semana Is great gain. que quando estamos estamos And satisfeitos, gain há ganho nisso. is increase. E quando nós We estamos em want godly ganho, increase. ganho é crescimento. And when we're Deus one with é God, crescimento. all we can is increase. Quando nós somos um com Deus, tudo que vai who and acontecer what He is. automaticamente é crescer com Ele, aquilo que Ele é. It says, for they will increase, Ele fala and their word will eat porque eles produzirão eat maior at them, impiedade eat at you, e a palavra deles eat comerá, at other people like comerá, a canker. e a palavra deles comerá como faz a gangrena. 2 Corinthians 4:13. 2 Coríntios 4:13. Having the same spirits Tendo nós o mesmo espírito of faith. de fé, There's a spirit of faith, espírito de fé, and there's also a spirit tem um espírito de fé of unbelief. e tem um espírito de descrença. It's in the Bible. Está na Bíblia. And we know E nós sabemos that Cain and Abel que Caim e Abel, had a spirit of faith, eles tinham um espírito de fé and the other 10 e o outro had a spirit of unbelief. os 10 tinham o espírito de descrença. What spirit Qual espírito? are you of? Você faz parte de qual espírito? We having the same spirit of faith, Nós temos o mesmo espírito, according to as it is written, tendo o mesmo espírito de fé, conforme está escrito. I believe, Eu criei and therefore e por isso I have spoken. falei. See, hand in hand. Veja isso. We also Nós também, believe. nós cremos. That's why we're called believers. Por isso que somos chamados de Right? crentes. But man, some of us need to get a new name. Muitos de nós temos que receber um novo nome. Yeah, we're doubters. Porque muitos são aqueles que duvidam. We can rewrite the book of Thomas. Nós temos que reescrever o livro Right. de We can rewrite the book of Tomé. Thomas. o livro de Tomé. Vamos ter que reescrever esse Right? He livro. didn't get a book. Ele não escreveu o livro. But then there's so many other books, right? That are people said the book of Enoch, the Mas book tem of vários outros livros lá, this one, that one. de Enoque, esse livro, aquele outro some livro. churches need to rewrite the book of
Outras igrejas até reescrevem Look at Thomas, outros livros, como livros de Tomé, because they don't believe nothing. porque eles não creem em nada. And that breeds religion. E isso traz então a religião. But Mas he says, ele disse, according to it's written, de acordo com o que está escrito, I believe, eu criei, and e therefore, por isso, here's your work. aqui está a sua obra. Here's your work now. Aqui está a sua obra agora, Speaking. falando. We also believe, Eu criei, por isso and falei. therefore, Nós também cremos. we also Então, speak. nós também falamos. That's it. Pronto. Now Genesis 8:22. Let's Agora- go back to the beginning. Gênesis 8, 22. Vamos Why the retornar ao início. Why the earth remains? Enquanto a terra permanecer. Okay, the earth is still here. Ok, a terra ainda está aqui. This is our word. Essa é a nossa palavra. While the earth remains, Enquanto a terra permanecer, there's seed time, há tempo de semeadura, time to sow, há tempo de semear and there's harvest. e há tempo de colheita. And you can almost E você pode separate quase que seed separar and time, semente e tempo. because we keep planting seeds, Porque nós continuamos plantando sementes, but the Bible says mas a Bíblia diz only que God somente Deus can bring the increase. pode trazer o crescimento. He's the miracle worker. Ele é o que faz He's milagres. the one that does things inside of us. Ele é o que faz a obra dentro de He's nós. the one that does things in darkness under Ele the ground. é aquele que produz em When meio we sow às seeds trevas ali debaixo in our family do oculto. and people, Nós semeamos on na the família, street. nas pessoas, nas Religion wants to ruas, drag mas them a religião quer arrastá-los to the throne of God, para o trono de Deus, but God will draw them. mas Deus vai atraí-los. Religion A religião, forces, ela força. God Deus, draws ele atrai. the kingdom children, Os filhos do reino, they wait. eles aguardam. Those who wait Aqueles que esperam on the Lord no Senhor shall renew renovarão their as strength, suas forças. and they shall mount up E eles vão subir, like eagles, vão voar como águias. and they shall E eles soar. irão They planar. shall Então eles vão move in the Spirit. mover no Espírito. They shall Eles irão manifest manifestar the sons os filhos of God. de Deus. They shall manifest Eles irão manifestar the o kingdom. reino. Those Todos that wait, quantos esperam no Senhor. those Todos quantos that don't que get restless, não ficam Get angry. desesperançosos, get que disappointed ficam irados ou desapontados in time, dentro desse tempo, in this life, nessa vida, in the test, no tempo in the trial, do teste, no tempo de In- provação, the waiting. no esperar. Shall Esses, the world o mundo is waiting está aguardando, for what? por quê? The Pela manifestation manifestação of the sons, dos filhos the kingdom, do reino Christ-like na imagem de Cristo to manifest. para se manifestar. Jesus, already sown it. ele já está He's semeando. sown it in me. Ele já semeou sown it in you. em mim, He's sown it semeou em você before the earth antes mesmo, was even. até mesmo antes da terra Let us make ser man criada. in our image. Ele disse: vamos fazer um And homem when God conforme a nossa was imagem. with the Son Então, quando Deus estava and com o sowed filho, the world, ele estava semeando the o church mundo, was already a igreja released. já estava sendo liberada. And then the church, Então, a igreja, as Jesus Christ, the kingdom of God, uma vez que Jesus came Cristo, como reino de Deus, veio and e planted plantou himself a si mesmo in the ground na terra on Pentecost no dia de Pentecostes and released e liberou and birthed his e spirit deu luz ao on seu the earth espírito, liberando o seu and espírito na began terra e começou to a multiply multiplicar that which was sown aquilo que foi by semeado God himself pelo próprio Deus in the ground of Mary, na terra, no ventre da Maria, was released que foi liberado in time, dentro do tempo, in its rightful time. no tempo correto, no tempo certo now, dele. E agora He is doing the same. ele está fazendo o mesmo. And the church was born E a igreja, on the day of Pentecost. ela estava ali The juntas. church was not born A igreja ainda não tinha nascido, when não tinha Jesus nascido came. quando Jesus veio. The kingdom was. O reino sim. And then Jesus Então Jesus, said the kingdom ele disse que o reino will be all of us. será todos nós.
submetendo to the words of life, as palavras de vida, submitting to the King, submetendo ao Rei, submitting to faith, submetendo à fé, not by works, não por obras, but by faith, mas pela fé, submitting, submetendo, and then believing, então crendo and e releasing liberando that which was already sown aquilo que já foi semeado in one, em um, now agora in many. em muitos. So on the day of Então, no Pentecost, dia de Pentecostes, through the heavenlies, através from the do third trono, através do heaven, terceiro céus, foi liberado. the womb of the third heaven, Do ventre do was terceiro opened céus, o ventre do terceiro céus and foi now it's aberto hovering, e agora and now it's here, está aqui. and now E agora God o Himself próprio is Deus bringing the increase está trazendo o crescimento in those naqueles that are sons and daughters que são filhos e filhas of God. de Deus. That is the kingdom. Este é o reino. And He is E Ele é. bringing the E increase. ele está trazendo o crescimento de forma corporately, individual, de forma corporativa. Look around. E olha ao redor. There's increase all around Tem you. crescimento todo Every ao month seu we look redor. across the street and we Todo see mês, the todo mês que increase você passa ali, of the você apostolic center. vê o crescimento do centro apostólico. People are working. As pessoas estão trabalhando, Sowing. semeando. God is working, Deus moving, está trabalhando através disso. and the increase E o crescimento is His job. é trabalho Some dele. water, Alguns vão some regar, plant, alguns vão plantar, but He mas é Ele gives the quem increase. dá o crescimento. What are you watering? O que você está What are you planting? semeando, o que você está And that regando. will be E isso será, your increase. aquilo vai ser o seu Don't crescimento. get mad at God. Então não fique irado com Deus. Shut your mouth. É só If você you're not calar sua sowing, boca e parar de semear. life, Comece a semear faith, vida, fé, hope, a esperança. and E speaking over liberar everything that you have tudo spoken quanto que você and watering tem falado. everything E seja that regando He has already spoken. tudo que Ele já to falou you. para você. Don't wait for someone Não else espere por alguém to water the very seeds regar as próprias that He sementes has given to que Ele you deu para você personally. pessoalmente. That's not anyone else's job. E não é a função de ninguém That's your fazer job. isso. É a sua função That's fazer your isso. job. É a sua função That's fazer your isso. job. É a sua That's your função. É a job. sua função. That's not His. Não Our é- job is to plant and Não water, é plant dele. and water. O Keep nosso planting, trabalho keep é watering. plantar, regar, but plantar, I regar, don't see plantar, nothing. regar. Don't matter. Keep Ah, mas eu não planting. vejo. Keep watering. Não importa. Oh, God, Continua plantando, continua regando. Ah, I don't Deus, see nothing. não vejo nada. Keep planting. Keep Continue watering. plantando, continue That's regando. our job. É a nossa função. And God E ali Deus brings vai the trazer increase. o crescimento. He is not mocked. Ele não, de Deus ninguém zomba. Stop mocking Him. Pare de zombar a Deus. That's it. Pronto. É Stop isso. mocking and start believing. Pare de zombar e comece a crer. You of little faith. Você de pequena fé. It's all right here. Está tudo escrito aqui. It's what we need today, Tudo que right? nós precisamos hoje, certo? Aren't we tired? Then we get mad at devil Estamos gets us mad at our spouses, and then we Cansado de ficar irado com Satanás, We ou ficar curse. irado com a esposa, ou ficar amaldiçoando. you curse your marriage. Ficar amaldiçoando You curse your o finance. seu casamento, amaldiçoando You curse your children. suas finanças, amaldiçoando os seus You filhos, curse yourself. amaldiçoando a si And mesmo. when you curse your spouse, Mas quando você amaldiçoa sua esposa ou esposa, you're actually cursing yourself. você está amaldiçoando você mesmo. Because the two shall become Porque os one. dois são um. The devil's very sneaky. Satanás, ele sabe disso. When you want to curse your wife, Quando você quer amaldiçoar sua esposa, bless her. abençoe ela. Bless him. Abençoe ele. When you want to curse your husband, Você quer bless him. amaldiçoar? Não, abençoe o seu marido. This marriage is going to prosper. Esse casamento vai prosperar. Oh, it's going to be awesome. Oh, vai ser When you want to maravilhoso. say, this is never going to change. Então, isso nunca vai mudar. Oh, God's going to do miracles. Deus vai fazer milagres. Wow. All of a Uau. sudden, De repente, you overcome você vence that which you're seeing aquilo que você está vendo and start e speaking você começa a liberar the promise. as promessas. It's very important. É importante isso. If you're in the kingdom. Se você está no reino, That's why he just shuts you down, because he don't want por isso que ele está te sacudindo, to make happen porque some of the things ele não quer que algumas coisas we're aconteçam. sowing. Algumas coisas que a gente está semeando, a gente não season. venha colher. We're going to begin to
only sow Nós só vamos começar agora a semear that which we want to see reaping. aquilo que nós queremos colher. Unless you're religious. A menos que você seja religioso. God is sovereign. Yeah, He is Ah, sovereign. Deus é soberano. Sim, Ele é soberano. But do you want to wait? Mas você quer esperar? Or do you want to see it faster? Ou você quer ver isso acontecendo mais rápido? Or do you want to just wait on a miracle? Ou você quer apenas sentar e esperar por um milagre? Or do you want to start being the Ou miracle? você quer ser ou se tornar o milagre? Look at this. Veja isso. And let's go to Genesis, back to Genesis. Seed time and harvest, and cold and heat, summer and winter, and night and day. Enquanto a terra permanecer, tempo de semeadura e de colheita, e frio e calor, e verão e inverno, dia e noite não cessarão. It shall not stop. Não vai cessar. The seasons come, A semente the rain comes, vem, the harvest a comes. chuva vem, a It's all colheita automatic. vem, e o que mais importa, But God o que has mais importante é que Deus tem, invented the seed. Invented the seed. Deus inventou a semente. The worlds were framed O mundo by the sem, seed foi criado that's actually the kingdom da semente, that He wants you to start understanding que é de fato que é o reino, que in Ele the quer que world nós of observation. venhamos a entender, não por observação. And then Então, what happens? o que You acontece? see, Você vê, these seeds essas are sementes invisible, são invisíveis, but it's just like mas é assim como the parable of the evidence a parábola of the things hoped for, das coisas que você espera por elas, the evidence a of the evidência things sown das coisas semeadas, will be the increase vendo o you crescimento. see Você vê in harvest o time. crescimento no tempo da And colheita. sometimes you're not seeing Às nothing vezes você não está vendo nada, because He's sovereign, porque Ele é soberano. and you've sown so much Aí você está semeando tanto of bad seeds. de semente ruins. Thank God Então Deus you're not seeing the harvest agradece a Deus que você não está vendo a colheita, that you want to believe for. para que, a que you're você getting deveria mad estar at esperando God, por ela. Às vezes você fica irado com And Deus He's miraculously e Ele taking all de this forma stuff miraculosa está arrancando as and being coisas so sovereign e sendo tão soberano that you're not in, Para- some bitter herb que- in your para workplace. que você não venha semear espinhos no seu trabalho e em outros lugares. But when, Mas quando when you submit você submete your life, a sua vida, she says, the tongue no one can tame but the Holy a Spirit. Bíblia fala que ninguém consegue conter a língua senão o Espírito So the Santo. first step, we got to submit ourselves to the Word of Primeiro God passo, submeter a si mesmo diante da palavra de Deus and the Spirit of God. e o Espírito de Deus. That's what we've been trying to get into everybody's Por head, isso que nós estamos tentando trazer na mente de todos. because we just want to, hey, I'm going to sow this Porque miracle seed. senão a gente vai pensar assim, eu vou trazer essa semente miraculosa e vou Não. semear. Não, That's witchcraft. isso é feitiçaria. God's going to give me 100-fold because Deus I'm. vai me dar muito mais, porque And some second heaven witchcraft isso minister são ministros trying to de get your money feitiçaria do segundo céus tentando roubar o seu and dinheiro, get you to do something. forçando você a fazer as coisas. That's second heaven witchcraft. Mas isso são feitiçarias que vêm do segundo No, céu. we're actually talking Mas o about que eu estou referindo é kingdom life. reino, vida do reino. Real ministers Os ministros that actually verdadeiros live que vivem what they preach, aquilo que eles pregam that actually speak e pregam what they believe, o que eles creem. and then reproducing that E reproduzindo isso in us, em in nós, earthly vessels on the como earth, vasos de being barro aqui na terra, sendo an example, um exemplo, not não an example of um exemplo de cars, houses, carros e casas things. e coisas. They're just manipulators. Isso são muitos deles são They have manipuladores. no fruit. Eles não têm frutos. They have no increase Eles não têm of crescimento godliness. de Deus But they e, have e das coisas semelhantes. everything Mas eles têm tudo with good fruit. com bons frutos. So let's see Genesis. So God's saying, Deus está dizendo que just like this is automatic, assim como isso acontece de forma automática, so is assim também é the kingdom of o God. reino de Deus, Automatic. automático. Whatever man sows, Tudo quanto o homem he shall semear, reap. certamente It's ele colherá. automatic. É automático. You don't have to. Você não tem que, You just have to believe and keep você sowing. só precisa crer e semear.
crer e semear. But it's very important. Mas- God is not mocked. É muito importante, Whatsoever a man sows, porque de Deus não se zomba. you will reap it. Tudo que um homem semear, So if ele you really colherá. want to see, Então, se você quer ver de fato and God's not mocked, He's not just going to do it just because you cry que more Deus than your de brother. Deus não se zomba, não é o fato de você estar Just chorando, because you're a great beggar. ou porque você é aquele que esmola, And que você é um complaining grande, sure is not going to get it. que gosta de esmolar-se e reclamar-se, e assim você não vai conseguir. But watering and Mas planting, regando, and we know plantando. that watering and planting is the same work, E nós sabemos que plantar e regar é a mesma obra, because once the seed's in the ground, porque uma vez que você pôs a I mean, semente na some terra, sow the seed and then let your brother and sisters come and help você you water it. vem e planta a semente, o irmão e a irmã vem ajudar a semear, And God wants a us regar. E Deus nos coloca, to start to water one another, nos ajuda because we are all seeds que in this venhamos city, semear and in the world, and in the regar nation. uns aos outros, because we're all the Word of God now. porque nós agora somos a palavra de Deus. And that's what He said. E isso que ele disse, We become nós estamos nos tornando the oracles, os oráculos, the words of a life. palavra de vida. It's all written. Está tudo escrito. Unless we just have this illusion A of menos, religion. a menos que venhamos viver nesse mundo de ilusão, a ilusão causada pela religião. And no one can control E ninguém the consegue tongue. controlar a James língua. said it was like a rudder tossed in the sea. Tiago fala que é como um navio ali lançado And pelos that's why ventos. we É por isso que want to see everyone so blessed. nós queremos ver que todos venham ser And abençoados. that's why we're so Por isso que nós estamos tão, adamant tão and so passionate animados e about us submitting to the Holy Spirit, apaixonados em submeter ao Espírito Santo. because that's the answer Porque isso é a resposta to the increase. para o crescimento. That is. Isto é, God gives the increase. Deus é aquele que dá o crescimento. And you're not going to get it any other way. You're a Você thief or a robber. não vai conseguir você não vai conseguir isso de fazendo qualquer outra coisa, senão você será um ladrão e um assaltante. 2 Corinthians 2 Coríntios 9, 6 through 10. 9, de 6 a 10. Let's see what he says right here. Olha o que ele diz aqui. But this I say, he that soweth sparingly Mas digo isso, o que semeia com shall moderação, also reap also sparingly. também colherá com moderação. But he that sows E o que bountifully semeia em abundância, shall also reap bountifully. em abundância também ceifará. Every man, Todo homem as he purposed in his heart, dê conforme propôs no seu coração. start purposing Comece a propor vida, multiplication, multiplicação, meditating on the word of God and releasing it. meditação na palavra de All of a Deus, sudden, people think liberando about isso. money. Quando lemos isso, automaticamente as pessoas He pensam no said, dinheiro. whatsoever. Mas ele fala tudo quanto você You want love? semear. Start purposing in your Você heart quer amor? Começa a propor isso no seu coração. to sow it. Começa a semear. Oh God, nobody loves me. Oh, mas ninguém me ama. Yeah, because you're such a, É, porque você you're such a, I don't want to, you're such a cactus. é, quer dizer, cactus. Você é como cactus. You're so mean to everybody. Você não está aí. Nobody loves me. I come to church, nobody wants to sit Ninguém next. me ama, ninguém quer ficar perto de mim, Yeah, ninguém. because É. when someone looks at you, you go this. Sorry, I didn't get it, sorry. I didn't say nothing. Ok. I said, when people look at you, you don't smile. You're Quando like, você olha, as pessoas olham para você, você não sorri. everybody knows you're so unhappy to A be pessoa sabe que você around. não está feliz de Right? estar ao redor. It's like you don't even have to speak. Você to nem precisa sow seeds. falar We para don't even semear. realize Você percebe que how we sow. como você semeia Things. as coisas. And you can even sow seeds E você também pode in the semear kingdom no reino by looks. And por sometimes observação. it is a work. Às vezes é uma obra, And é um we're not trabalho. talking about God will only put up with being fake Deus vai for so long. quando estiver And sendo everybody falso knows por muito tempo. that. Mas Deus, todos sabem disso. But that's a start Mas é um começo. to start moving Quando você começa a mover into how God wants things to em be. como que Deus quer que as coisas sejam feitas. But the words Mas as are obras, so powerful. as palavras são poderosas. You know, E sabe? that's why people took it way ahead Por isso this thing. que pessoas estão bem à frente das You know. coisas.
you're so unblessed, você não é tão abençoado and you come to e church, vem à igreja and how you doing, brother? e fala: "Ei, irmão, Brother, I'm so blessed irmão, eu sou tão abençoado and overcoming. e sempre feliz." They got all that, but they took it Eles já receberam isso aqui e já estão crescendo ali. to a stupid level, Há Cancel again? to stupidity level, Há to an ignorant level. Ok, há nível ignorante, We're estúpido. not talking about being stupid. Não estou falando de ser estúpido. We're talking about it actually being real. Estou falando de ser real, That you actually believe de it crer, and you're going to actually live de it. você viver isso. And then because when you start living it, Porque quando você começa a you viver, start seeing the increase você começa a ver o crescimento, and you start sowing more and more. então você começa automaticamente a And semear that's mais e where the mais. kingdom of multiplication comes. Por isso que a multiplicação In do our reino lives. se manifesta na nossa vida. It's easy to É fácil então, let people know how miserable we are, quando as pessoas sabem quão miserável nós or let somos, people know how upset we ou are, quando as pessoas sabem quão desapontados nós or letting estamos, people have what Or- we think they are, ou quando as pessoas pensam que nós somos or aquilo, revealing and judging ou everybody. julgando todo mundo e revelando Right. todo mundo. You can't judge and speak life over someone at the Você same time. não pode julgar e ao mesmo tempo liberar a vida para a pessoa ao mesmo See, tempo. some of these things that come automatic Algumas dessas coisas vêm de forma automática. will begin to dry up Aí começamos a secar, because now porque agora you're speaking você está falando because you're believing porque você está crendo. what you say Agora você fala, will actually happen. acontece. But if you're an unbeliever, the Mas devil can steal the seeds. Se você é um descrente ou incrédulo, Satanás pode roubar a semente. And he says this, what you purposed in your heart, so let him give, not let him sow, let's just change give, Então ele fala, conforme propôs no seu because all coração. of a sudden, E de repente, people vamos trocar hear give and they say, oh, aquele que dá. it's money. No, he said, Não, a pessoa pensa assim, é dinheiro. Não. God said the earth was framed, every seed after its own kind. A palavra fala para que a terra pudesse multiplicar a semente conforme a sua espécie, cada Well, uma delas. If you are broke, Se você está quebrado, then maybe that's the certain seed you might have a talvez problem with, essa pode ser a semente, o tipo and de you might semente have to start sowing que it você first tem to problema see it. e você começa a semear primeiro But that's nessa like the área para only você ver. seed. That's like the only seed in religion people like to Essa, sow. essa única semente na religião que as pessoas gostam de semear. But God's more concerned about every Mas seed you Deus está sow. preocupado com todos os tipos de So he sementes. says, Então ele disse, having all sufficiency, tendo tudo suficiente, full of love, cheio de full of amor, mercy, cheio de misericórdia, full of finances, cheio de finanças, that you may abound para que in você every possa good work, estar em abundância in em toda every boa obra, field, em todo o campo, in every sowing. em todo o processo de semeadura. As it's written, Como está escrito, he has dispersed, ele, which verse is that, sorry? verse 9, Yeah. Conforme está escrito, ele espalhou, and he has given to the poor. ele deu aos pobres. His righteousness remains. A sua justiça His permanece. seed remains. A sua semente It's there. permanece. Está aqui. Sow it. Então, semeie. He said he is every good work. He Ele- says, it is written, the word, we have the Está word. escrito que toda boa obra, And he has given you the word. e ele deu você as You palavras. have the word. Você tem a palavra, Sow the word. então semeie a palavra. Don't say you don't have any seed, you Não, got the word. não fale que você não tem semente, você tem a palavra. And his righteousness remains forever. E a sua justiça permanece para sempre. Now that he that ministered seed Agora que ministramos a semente, to the sower, both minister bread for your food. agora que ministra a semente ao que semeia, também ministra o pão para o alimento. See, so everything comes from God, the bread Então tudo vem de Deus, o pão and the seed. e a semente. So if he's giving you bread, Então se ele está te dando pão, you better be giving him seed. é melhor você estar dando semente para ele. Because without no bread, without no seed, Porque sem as sementes, you're just going to eat the bread and die, você vai, se você, o pão morre. right?
Você vai comer o pão e morre, e vai The morrer. widow woman and her son. Ok, você vai comer o pão e depois vai We're morrer. just going to eat this. Lembra da mulher e o filho, a viúva? Ela And disse, die. nós vamos comer essa última porção then- e morrer. God expects to work. He's like, no, give it to me. Aí Deus, como ele não faz acepção de pessoas, ele fala assim, traz para mim, Because I porque eu am the only one that can bring the sou o increase. único que posso dar o crescimento. So we have to sow Então nós temos que semear to increase. para que haja crescimento. Some of us are so Alguns de nós são tão in English you go. Some of us are so alguns estão tão only always waiting to receive sempre aguardando para receber that we never sow. que nunca semeia. Yeah. Somebody please encourage me today. Por favor, Same me thing. encoraje hoje. Somebody love on me. I feel Alguém so bad, tem que, right? me ame, por favor, So porque eu me because we sinto go tão by our mal. feelings and our Porque nós emotions, somos movidos pela emoção, pelos nossos sentimentos. God, I'm so broke. I Oh, need Deus, somebody estou to tão quebrado. sow. Eu preciso que alguém semeie. So we're always waiting Então estamos sempre esperando for someone to sow into us por alguém semear em nós. because we go by observation. Porque a gente fica sempre indo We pela go by doubt nossa, and unbelief. somos We enrolados go na by our descrença, surroundings. na incredulidade, olhamos ao redor, We go by our traditions. somos movidos That pelas we tradições, shut down pelo the aquilo kingdom que of heaven, vemos, right? Jesus said mas a palavra fala que nós estamos fechando o reino the dos céus. kingdom of God is of no effect. Porque o reino de Deus então passa a não ter nenhum There's efeito. no increase Não há crescimento. because Por quê? of your traditions, Por causa das suas tradições. because of your surroundings, Por causa do que há ao seu because redor. you only observe your own life. Porque você só observa a sua vida. You're not seeing Você não está vendo the kingdom. o reino. He said it right out of his own mouth. Ele disse isso da So sua if- própria boca. So if you stop watering Então se você começa a regar and stop sowing, e começa a semear, you will decrease. você vai diminuir. It's written. If you don't, sorry. If you stop watering, Ok, se você parar de regar e if you semear, stop e sowing, parar de semear e de regar, you will decrease. você vai diminuir. We're not talking about the good decrease like your old man and your Não, old nature and não your estamos sin. falando do seu velho homem, a natureza velha, ou We're do talking about pecado. the kingdom Estamos falando do reino. that God wants you to multiply O like reino- that mustard O seed. reino, ele quer que você multiplique assim como a semente de mostarda. Your own harvest. A sua própria colheita. You're your own fault. Aí é a sua própria falta. It's not the church. Não é a igreja. I mean, it could be the church if they're preaching another gospel. Poderia ser a igreja se ela estivesse pregando outro evangelho. But if you're hearing the word, Mas se você está ouvindo a palavra, you need to apply it. You need to plant você it. precisa plantar, You need to believe aplicar, it. crer. Believing Crendo is time. é tempo. The manifestation A manifestação of the increase do crescimento is harvest. é a colheita. Whatsoever Tudo quanto a man sows, o homem semear, he shall reap. isso também ele colherá. God is not mocked. Deus não, All de these Deus people is não like- se zomba. Está escrito. I know it says God's not mocked, but Eu sei que aqui fala para não and zombar there's Deus, no special cases. mas não tem casos In the especiais. kingdom of No God, reino de Deus, we're all exactly the same. todos somos iguais. There's no different. Não há diferente. Only in the world Somente no mundo we have titles, existe we have títulos, this, we tem have isso, that. aquilo outro, But he said in the kingdom of God, mas no reino de Deus we're all kings, estamos todos reis, we're all somos priests, todos reis, somos todos sacerdotes. and we all submitted. Estamos todos To the Holy submetidos Spirit. ao Espírito Santo. That's it. Yes. É We need isso. to be cleaned out of our Então, temos que limpar a nossa mente. mind has to be cleaned up Nossa- on all the deception Nossa mente tem que ser limpa de that todo, we've had de todo engano que sown tivemos. in our mind all these years. Enganos lançados na nossa mente todos esses anos. Because that's why we're confused Por isso que a gente fica confuso, and we're anxious fica and we're ansiosos, frustrated ficam frustrados, because we keep eating from two tables, porque continuamos comendo de some duas or three mesas. tables. Alguns Religion. três mesas. Religião, The table of alguns comem da we've mesa been warned da religião, of the Pharisees and the dos Sadducees, fariseus, of the saduceus, Pharisees, dos fariseus, saduceus, of hypocrisy. da hipocrisia. Then there's the table Também tem a mesa of Herod, de which Jesus Herodes. warned about Herodes, eating from that table too. que Jesus também fala de comer dessa He mesa. said, "Beware of the leaven of Herod," and ele he fala- said the Pharisees. Para ter cuidado do levedo Herod, that's dos fariseus. That's the table of the world. Então essa é a mesa do mundo. And then he said, Então ele disse:
But I am mas eu sou the bread of life. o pão da vida. He who eat of me E aquele que estiver, shall multiply, quem comer de mim shall not multiplicará, perish, não vai perecer, shall have increase, vai ter crescimento, shall manifest. irão se manifestar. The world is O waiting. mundo aguarda They shall manifest por essa manifestação, me. para mim, They're in para que eu transformation. venha manifestar They're not stuck. e não esteja They're never stuck. parado. The Bible says they're always A increasing palavra fala sempre and abounding está em in crescimento, love, em abundância abounding e em amor, in the increases linkado, of enraizado em righteousness, amor, and no abounding crescimento da justiça in God. e ligados em Deus. It's written. Está tudo escrito. Yeah, and he said in Genesis, Então fala, as the earth still remains, assim como o mundo permanece, night and day, winter, all these things todos esses tempos will happen, acontecerá, right? certo? We just had a famine. Temos uma We just fome, had a dry summer temos or a dry fall. uma terra seca, uma fome. But what happened now? O que acontece agora? The rain. A chuva vem. Right now, Agora things are flourishing, as coisas começam a florescer and there's a lot. e ali começa a ter And the more we water, quanto mais a gente regar, and the more seeds that were in that quanto ground, mais sementes forem lançadas na terra and the more that are already e there, quanto mais estiver lá, are flourishing. vai florescer mais. And then Jesus is trying to Então o say, que Jesus está tentando dizer é because he knows porque ele that he is conhece the seed, que ele sabe que ele é a semente, that he is the que increase, ele é o crescimento. and he's trying to let us Ele understand, está tentando nos levar so is ao entendimento que the assim, kingdom of God. assim funciona o reino de It's Deus. just like, É assim, and I am the creator of the seed. assim como funciona o criador da semente. Nothing you will see in Nada this world que você vê nesse mundo, you'll ever see você verá that does not produce a seed inside itself. que não produz semente de dentro de si mesmo. Nothing. Nada. There's not one thing. Não tem uma coisa lá. Because Porque he was the first seed. ele foi a primeira And when he semente. E spoke quando ele liberou, and he said, let there be, quando ele falou, haja, he brought the increase. ele trouxe o crescimento. This is not a magic. Não é algo mágico. He's like telling you Ele está falando para você that you're seated with me. que a sua semente heavenly places. permanece em lugares And he celestiais. said, now go and preach the E kingdom. ele fala, agora vai e pregue o reino. He didn't say preach Ele não fala pregue, observation, observações. preach Pregue the law, a lei. preach Pregue from the second heaven do segundo céu, out of fear do medo, and debaixo do manipulation. medo e You manipulação. don't come to church Se this você não week. vier à igreja essa semana, você não vem à igreja. All the blessings God's blessing you with are going to As dry bênçãos drying que Deus up. trouxe aqui, você não vai Não. receber. It's all automatic. Isso é automático. You hunger and thirst. O fome, o que You'll tem get fome more e seed. sede, então tem You mais hunger and sementes. thirst. Você tem fome e sede, tem mais You semente. get Toma more mais of semente. Him. Você tem mais So it's dele. like we don't have to put. Você não tem que pôr It's already in the seed. nada sobre ninguém, porque It's já already. Do you want está na semente. Você quer mais? what you O want, que você quer, but you don't want mas aquilo que você to não believe quer, você não quer crer. that everything you Que need tudo que você precisa is in you. já está em você. It's not even in your brother. Não está nem no seu irmão. It's in you. Está em você. And when you release E it, você tem que liberar God isso. said Deus there's fala three places que tem 3 lugares that I'll use que ele vai usar in the no kingdom reino to bring the increase. para trazer o crescimento. He said, I'll give you the power Ele fala, eu te darei o poder to get wealth. para ter I'll give riquezas. you the power Eu te darei poder to love. para I'll amar. give you the power Eu te darei to poder cast out para demons. expulsar I'll demônios. give you the Eu power te darei to poder set the captive para free. libertar os I'll cativos. give you the Eu te darei power poder to create wealth para criar riquezas. because I'm a creator. Porque eu sou o Criador. And then he says this. Então ele diz assim, And the second thing he e a says, segunda coisa que ele and I'll fala, just open up the windows e eu of heaven abrirei a janela dos céus and pour out e eu derramarei a blessing. bênção. Wow, I love that Uau, one eu amo essa parte. because that's just an increase Porque in your life isso é o crescimento na sua vida. from the seeds that you've sown. Das sementes que você está semeando. And then the third way, Então, o terceiro é, and I'll give quando nós damos to you para você, through através the body of do Christ. corpo de And Cristo. I'll even use the heathen, E nem usar right? The wealth of the wicked is laid up for the righteous. The wealth of the wicked is laid up for the as righteous. riquezas And I'll even use, da iniquidade dos people. iníquos. Deus vai usar até a riqueza But dos don't ímpios.
But don't ever tell me vai how usar até I'm supposed supposed to Mas increase você não tem que ser aquele when que venha I'm tentar supposed to ditar para mim increase, como que eu tenho que dar and o what I'm crescimento. supposed to increase. Você não deveria falar para I'm- mim o que eu deveria trazer, You're operating in no my que kingdom. eu deveria fazer. You're operating in my kingdom. Você não é aquele que vai But operar no don't meu get reino. crazy like hyper faith people. Você que opera no reino, I- não cometa o erro de ter essa fé lá em cima. Remember, I'm still God. Lembra que eu sou Everything's Deus. done when I want to do it. Eu farei da forma que eu quero. Eu ainda sou Deus so no meu what? tempo. Então o quê? Keep planting. Continue plantando. Keep watering. Continue regando. And God will bring the E increase Deus through trará those three o crescimento através written. dessas três coisas escritas. types. And then he says, Então ele disse também: I'll bring such an eu increase, trarei tanto crescimento pressed down, que vai trazer, shaken together, liberar and running over. e vai So transbordar. if you were a bag of leaves, Você, a bag of leaves, se você leaves in é the lawn, in a saco, sack, um saco cheio de folhas, and I was collecting things to bless e you eu with, estivesse coletando coisas para te abençoar, this is how I do it. é assim que eu faço as coisas. Right? You want to get as much in that bag, Você quer encher aquele especially in saco Brazil, tanto quanto, because these bags porque assim are not como easy to come by. no Brasil These yard trash sacos bags. grandes, né? You Difícil. got to buy dog food to get them. You got to buy dog food to get them. Para você tem que They're not comprar, easy to come by. para conseguir sacola, você tem que comprar You got comida. to buy something Para else. conseguir a sacola, tem que sempre comprar alguma coisa para You got to conseguir a go to the sacola. pet store, right? Because you don't really, the bags at the store are not strong enough to hold Aí você, yard às trash. vezes você tem que comprar fora porque as sacolas que você compra, ganha no supermercado, não são fortes o suficientes. So there's work to get the bag. Então, até para conseguir a sacola é difícil, tem uma obra para But when he fazer. said press down, Mas quando ele falar para pressionar, shaking together, para it's sacudir, like when you're gathering those é leaves. quando você está pegando folha. Real quick, you can fill that bag, Você right? pega a folha e começa a encher The rápido, bag looks certo? full. Então você It's enche really ela, light. fica leve. So what do? You O que você push faz? it down. Você começa a pressionar, You apertar. push it down, Você vai apertando, pressionando, and then you shake e it, você balança ela and then you get more, para ter right? mais espaço para And then you put continuar it in there. enchendo ali mais. And then you shake Aí it. você You sacode de push it novo, down. pressiona ainda mais This is as what Jesus folhas. said. Assim que Jesus está dizendo, This is how I'll é bless assim my kingdom. que eu abençoarei no meu reino. Press down, Eu derramarei, shaken pressionarei, together, irei sacudir juntos compacted e dentro desse to the hands of man. pacote. Assim, And this is love. isso é amor, This is joy. isso é This alegria, is peace. isso é paz, Everything. é tudo. The kingdom of God is like O reino de everything. Deus é como tudo, Every good thing toda coisa I boa put in this world. que eu coloquei neste Every mundo, good thing cada coisa boa, I've done. eu fiz. I am the author. I am Eu the sou o kingdom. autor, eu sou o And the kingdom of consumador. God Eu sou o reino. is joy, E no reino de peace, Deus é and paz, righteousness. alegria e And justiça. you'll begin to sow peace E aí to você people. começa agora a liberar e semear a paz. People are freaking out. As pessoas vão ficar And all of a loucas sudden, e de repente, 2 minutes with you, they 2 have minutos peace com again. você, eles vão sentir paz de novo. They have peace again. Uau, eles vão receber paz de novo. It's like a miracle. É como um milagre, Because you porque você sow peace. semeia paz. Right? You Certo? sow Você semeia seeds of faith. sementes, fé. You bring them. Você traz eles. You take them Você leva eles from that observation the De- devil's trying to give them. daquele lugar que eles And estão you shift it. são presos em And they begin to observação believe e again. eles são sacudidos. Those are true ambassadors. Esses são embaixadores From heaven. verdadeiros dos céus. That's what he's making us. Por isso que ele está nos tornando. Stop thinking about money and Pare this, that, and de the third. pensar, em dinheiro, isso, aquilo outro. It's very human in here today. Amen. Hallelujah. Aleluia, amém. Yes. That's what he's É saying. isso que ele está dizendo. But if you have lust in your heart, Mas se você all you care about is sorry. if you have lust in your heart, Se você tem luxúria no seu coração, you'll just sow lust. você vai semear It doesn't matter luxúria. if you're in a pulpit. Vai ser automático. It doesn't matter if you're standing in a Não pulpit importa se você está no púlpito, or anywhere. You're going to Ou sow lust. qualquer lugar, você vai semear luxúria. The abundance of the heart, the mouth will speak A boca it. fala aquilo que o coração está So cheio. let the abundance Então que venha ser a abundância, of your seeds abundância da sua be semente, the words of que God, venha ser a palavra de be the Deus, love of God, que be venha the ser truth o of amor God, de Deus, a verdade de be Deus, que seja positive positivo
novo. Even New Age people pick this up because A- they see the fruit. Até mesmo as pessoas da nova era pegam isso porque eles veem os frutos. We're not in New Age. Nós não estamos na nova era. We're in the kingdom Nós estamos no reino de of a whole Deus, nother que age. é uma nova era, Not this one. não essa And it daqui. far proceeds E está bem any other distante, kingdom. outro reino. So it's so simple. Então é simples assim. So watering Então, regar, is planting is sowing, watering is speaking things over in the spiritual realm. plantar é semear e regar é liberar palavras, Promises, love, finances, self. promessas, amor, finanças. See, in Romans, I'm not going to be much longer. I'm going to read some scriptures. Romanos, eu vou ler mais algumas escrituras. We need to believe these words. Nós temos que crer nessas palavras. Romans 8, Romanos 10, 10, 8 through 10. de 8 a 10. But what saith, Mas o que diz, see what saith, percebe o que diz? the word is near, A palavra está perto, even in your mouth está junto de ti, na sua boca and in your heart. e no seu coração. That is the word of faith, Esta é a palavra da fé which we preach, que nós pregamos. which I'm doing today. Nós estamos fazendo hoje. That if thou shalt confess it, Se confessares, you got to open your mouth você tem que abrir sua boca. and be careful what you're confessing. E tenha cuidado naquilo que você está We confessando. already went over all that, right? Já falamos sobre isso, certo? And with thy mouth, E com a the tua Lord boca, Jesus, e com a tua boca o Senhor and shall Jesus, believe e creres in thy heart em teu coração that God has raised him from the que dead, Deus o ressuscitou dentre os thou mortos, shalt be saved. tu serás salvo. For with the heart the mouth believes Porque com o coração o homem unto crê righteousness, para a justiça and with the mouth e com a boca confession is made unto salvation. faz confissão para a salvação. It works the same E funciona da mesma forma for everything. para toda, aplica For para todas everything. as coisas. The kingdom of God O reino de does, Deus faz. and so does your kingdom. Então também é Life and death a is sua in the vida. power of the tongue. o poder da vida The e da same morte way está na língua. You got saved Então quando você will be the same way. da mesma forma que você You need to get nasceu your de novo in belief of what the word says pelo fato de crer naquilo que a palavra diz, leads to life and godliness. guia a vida e a piedade. And even in the darkest times, E até mesmo em tempos de God brings de increase. trevas, Deus traz o crescimento. What we water and sow. O que nós estamos regando, If we stop semeando watering, e semeando. if we stop Se sowing, nós pararmos de semear e de regar, you will decrease você vai your harvest. diminuir, a sua colheita vai This is diminuir. amazing law of God. Isso é uma lei de Deus incrível. Look at Genesis 1, Olha Gênesis 1, 11 through 12. de 11 a 12. And God E said, Deus disse, let the earth bring forth the grass, deixa a terra trazer a relva, the herb yielding seed, a erva produzindo sementes, and the fruit yielding the fruit after its kind, e a árvore frutífera produzindo fruto segundo a sua espécie, whose seed cuja semente is inside esteja em si of itself. mesma. Now, Agora, we're ambassadors of the nós kingdom. somos agora os embaixadores Jesus is do inside reino. of us. Cristo está dentro de Now nós. we release the Agora nós kingdom liberamos to o see the reino e multiplication. veremos a multiplicação. Its seed is inside of A itself, semente está dentro de si mesma. and that seed is life. E essa semente é vida. You see, Percebe? we have to believe. Nós temos que crer. We have to preach. Nós temos que pregar. We have to sow. Nós temos que semear. Doesn't matter how much. Não importa o quanto. Keep sowing. Continue semeando. Keep Continue watering, regando. and the increase has to come E o crescimento virá. because God is not mocked. Terá que vir, porque de Deus não se And zomba. this is how it is. E é assim que funciona. So see this. Então veja isso. The earth A terra bringing forth the grass produziu a relva. and the seed after its own kind, E a erva que dava semente And the segundo a tree. sua espécie. yielding fruit, E a árvore frutífera, whose seed cuja semente is in itself. estava nela. You see the tree? Vê a semente? Well, somebody planted a seed. Alguém plantou a semente. And when you see the fruit, E quando nós vemos o fruto,
you can make more trees. Você pode fazer mais árvores. Once you cut the fruit open, Você there's corta more o seeds. fruto, vai ter lá dentro And mais Jesus is saying, this sementes. is how the kingdom E Jesus fala, of God é assim que funciona o reino de Deus. works. Assim que ele And opera. you don't have to be a farmer to understand it. E você não precisa ser um fazendeiro para entender como que o Because we reino can see funciona. it. Porque nós podemos ver. And we believe it. E nós cremos. Whether it has one seed, Independente se é uma semente apenas, a mango has one big seed. ou uma grande semente. But some fruits have hundreds of seeds. Uns frutos têm uma semente só, mas outros frutos têm And muitas some- sementes. E outros, This is really good. esse é muito bom. Some fruit Outro is fruto a seed. é a The semente. whole thing's a seed. Todo Like a fruto, coconut. todo fruto é uma It's semente. a fruit, but it's actually a seed. Como coco, é um fruto, I don't know if mas they consider it a fruit or not, não sei but se eles consideram fruto God não, did. mas who Deus cares fez. what the world identifies what as? Então, can you say again? Who cares what the world identifies what Não this importa as? como que o mundo fala ou identifica, And then we actually eat the inside of the mas aí seed, nós comemos de dentro da semente and it's a meat. e é uma It turns into a meat ali se torna como uma and carne, nourishment é uma carne to us. para nós. And that's what happens when we eat the Word of God. E assim, o que acontece quando nós comemos a palavra de We begin Deus, to speak it out. começamos a liberar ela e a You falar don't believe me? dela. Watch. E você não crê? Então The veja. Word of God says it. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. And the tree yielding fruit of its seed of itself after this kind, and God saw that it was good. E a Eva dava semente segundo a sua espécie, a árvore frutífera cuja semente estava nela segundo a sua espécie, e Deus viu que isso And era now bom. God saved you. E agora Deus está dizendo, Deus and now salvou put the você, seed inside of you. Ele salvou você, colocou a And semente now dentro de você, You. e agora você, And He said, "It's you're good ground. e You're Ele good fala, now." você é uma terra boa. Wow. Uau. He said it's good. Ele fala que é bom. Who cares what the devil said? Quem importa o que Satanás está Who dizendo? cares Quem importa? what the doctor says? O que os médicos dizem? Who cares Quem importa? what the seeds of unbelief say? O que aqueles guiados pela incredulidade dizem? Is the word playing outside today? These workers are getting the word all day today. See? Boom, Os boom, funcionários estão boom. recebendo a Shh, you don't palavra. have to tell them, Sei, Yeah. ouvindo a I don't palavra. want them to run away. Amen. See? Who knows how God's going to sow seeds? Okay, Yeah, Who quem knows how God's going to sow seeds? Quem sabe quando Deus está semeando, como Deus está semeando as sementes? But they're going in. Mas está entrando. He brings the increase. Ele é aquele que traz o crescimento. And that's just how it is. É assim que funciona. All right, 1 Thessalonians 3:12. Segundo, 1 Tessalonicenses 3:12. God said you're good. Deus disse que Doesn't você matter é what you bom, did, não o que what você you're fez. doing. And the Lord make you to increase. E o Senhor vos aumente. The Lord E o Senhor make you to increase faça crescer and abound. e abundar. That means flourish Isso quer dizer florescer. in love, Em amor, one toward uns para com one another, os outros and toward e para all men, com os homens. even E também as we do toward you. como também nós fazemos para convosco. So the form Então a forma of watering de regar is speaking é falar those things essas coisas that are not que não são as though they are. como se fossem. And look at the demonstration. Veja a demonstração. I've been speaking the Eu word. tenho liberado a palavra, Then então I really wanted to see a eu manifestation. queria ver a manifestação. And then God just Aí Deus vem brought an e increase. trouxe o crescimento. The guy walked in O here rapaz entrou aqui that we can actually see para que pudéssemos ver something about that word alguma coisa nessa palavra manifesting. se manifestou. A little demonstration. Uma pequena demonstração Of the kingdom of God. do reino de You Deus. see what I'm saying? Yes, Only aleluia. God can time things. Isso, são And when you're coisas. under the Quando você está anointing, debaixo da unção, so do not ever despise para você nunca desprezar your seeds. as sementes. See, despising prophecy O problema é que desprezar as is profecias actually despising your é seeds. desprezar suas sementes. Because you're proceeding Porque quando você the word of a God, palavra profética whether He told da you palavra de in your Deus, heart, quando ele te falou no seu coração, or you heard it in your head, independente, ou você or you ouviu, read it in the ou você Word, leu na palavra, continue to speak it. continue liberando ela. And you will see it. E você verá And ela the more you manifestando. speak it, Quanto mais você you'll falar, start sowing it. mais Deus vai, And if you vai wanna regar, see- você vai semear. So if you feel lonely, Se você sentir sozinho, seek someone out comece a that's buscar lonely por alguém
and go to lunch. e vai almoçar juntos. You Você be the one seja aquele that does the work to plant que it. vai plantar a palavra. And all of a sudden people will be coming to you. Então as pessoas também And you'll have so que many vêm a você. lunch Você dates. tem tantos dias You'll have to go buy a calendar. de If almoço. you're retired and Você you're tem tantos lonely, dias para almoçar que nem precisa ficar dependendo de calendário whatever. ou That's how the kingdom do que works. for. Isso é como o reino But funciona. religion, Mas na religião, you just sit home and complain. você fica em casa reclamando. The person's pastor said Ah. all this stuff, but where is it for me? A pessoa... The pastor said all this stuff. O pastor falou tudo aquilo. Yeah, but everyone else has friends, but not me. Mas todo mundo tem amigo, eu não. Then he's not preaching Então ele não está pregando the kingdom. o reino de Deus. Because there's always a work. Porque há sempre uma obra. Not a work of the law, Não not a obra, work for não obra salvation. da lei ou obra de A salvação. work Não. of planting. Uma obra de plantar. A work of watering. Uma obra de regar. You gotta turn the thing on to water, right? You Você gotta tem que- turn. You tem gotta open your mouth. Você tem que ligar, né? It's not a big work, but Abrir there's something para que a água venha a sair. Você tem about que abrir a sua boca para que algo venha a sair. doing Tem and algo sowing, em fazer, em semear. and then leave E the rest to Então, God. o resto você deixa para But Deus. some of your ground is so dry Mas alguns estão tão seco. because it's been a water. It's been a water. It's been a while Porque tem sido um tempo since you've been watering desde these, que você the está seeds regando that sementes you have been putting in the ground. que você não tem colocado no chão. It's even finances. E até Speak mesmo over them. finanças, libere sobre God, you elas. said in your word Deus, você disse na sua palavra that if I sowed my que se eu semear seeds, minhas my sementes, minhas finances, finanças, will keep watering vai it. continua regando elas. So the increase will E come. o crescimento virá. Sometimes the ground is so dry, it's Às going to vezes- take a lot of water. Às vezes a terra é tão seca que vai precisar de muita But água. if you're faithful Mas se você é fiel to water para and regar, you're faithful to se plant, você é fiel em plantar, God is faithful Deus é fiel to bring the em increase. trazer o crescimento. And that's Aleluia. mostly, He's more concerned about love, E ele está guys. mais preocupado com relação ao amor, gente. Aleluia. Genesis 1 through 11, I said, yeah, and I read that, right? Yeah. Okay, Thessalonians, and, okay, yeah, and to one another. No, okay, let's turn the page. Right? We're on the next page. Right? Próxima 'Cause página. like in US, we're going to turn the page. Igual como nos Estados Unidos, vamos virar a página. Turn the page. Próxima página. Job 22:28. Jó 22, Thou 28. shalt also Também, decree a De- thing. também And he decretarás. said, You're kings and priests. A palavra fala que você é reis e sacerdotes. A thing, and it shall be established Também será estabelecido unto thee, a ti, and the light shall shine e a luz brilhará upon thy ways. sobre os seus caminhos. 2 Corinthians 4:13. 2 Coríntios 4, We 13. having the same spirit of faith. Tendo nós o mesmo espírito de fé. I'm re-speaking this one. Agora eu And we're vou- almost finished. Eu estou quase finalizando, ok? I only have one more page to Temos turn. só mais uma página para virar agora. Decree a thing. Okay. No. And faith according to what is written, and Tem- believe, therefore we have spoken. We also believe, and therefore we speak. Tendo nós mesmos o espírito de fé, conforme está escrito, eu criei, por isso falei, nós também cremos, por isso falamos. So what's dead in your life? Então, o que está morto na sua vida? Is it your finances? É as finanças? Is it your hope? É a sua esperança? Is it love? É o amor? Is it whatever? Independente do que Right? Is seja, it just you? isso é com você? You've been so sucked out by religion Você tem sido and tão your cheio traditions de religião, and doing tradição, this, and you're complaining e, and murmuring e reclamar, murmurar, or anger, com ira, or are you out of alignment because of a Jezebel ou spirit? debaixo de espírito de Jezabel, You know, or you haven't been submitted e to não the tem Holy Spirit, submetido ao Espírito Santo. and you think just because you go to a place Aí você acha que pelo simples fato de estar indo a um for that lugar, reason you're supposed to increase, ou por esse motivo você but you're teria not planting, que you're not watering. crescer, mas você não está plantando, não está regando. Let's just go to a very famous Então, vamos ir situation, because I believe para uma situação, Ezekiel is actually prophet, and everybody Vamos- can stand up. para uma situação bem famosa. And today, Ezequiel profetizou sobre after algo. Você did you pode find that song, Ron? você pode ficar de pé? Awesome. We have a song, but I'm Temos- going to decree this, but temos you uma need to música start speaking Temos que começar a liberar those things essas coisas that are not que não são
as though they are. como se fossem. But they have to be believing. Mas tem que estar crendo. But at the same time, Mas ao mesmo tempo, that's the thing. isto é o que acontece. You cannot speak out of a heart of doubt. Você não pode falar nada com o But coração em dúvida. Let's read the rebuke Então vamos ler a repreensão to Ezekiel, and God's rebuking you today. que de Ezequiel. E Not in Deus a está bad repreendendo way. você também, não de uma forma But hey, you want to see má. the increase? Ei, você quer ver o crescimento? You got to keep sowing, Você tem que semear. keep planting. Você tem que regar. And it even says, Ele também fala, some water, alguns vão regar, Apollos waters, and Paulo, Apolo, I planted, eu plantei, but God gives the mas increase. Deus é aquele que dá o crescimento. Water one another Ei, seja regando uns aos outros, with encouragement, com encorajamento, with faith, com fé, right? certo? When your brother calls you to join their pity party, Quando seu irmão te ligar para você fazer parte daquela murmuração ou choro, right away, você rebuke him. Say, I love you, repreende e fala, não, eu amo você. but the word of God says Mas a this. palavra de Deus diz assim. And if they push you, just say, hey, I can't talk right now. Aí vai falar assim, eu não tenho tempo agora, eu não posso conversar agora. But you need to shift out of this, Mas você tem because que you're just going to sink. sair deste lugar, senão Because você our vai words afundar também. Our power Porque tem poder And nas Satan is palavras. waiting E Satanás está to aguardando. take those words Ele está esperando para poder pegar essas and also palavras produce a harvest. e também produzir uma colheita também Right? com essas palavras. And today, like the Bible says, Por isso que a palavra fala the sower goes out to sow, que o semeador saiu a semear and he sows e ele semeia in good ground, em terra boa. right? And then he sows, E ele semeia. but then the birds come and Mas aí steal. vem os pássaros e He said, roubam. what is this? This is like the devil Isso quer dizer o quê? É como comes to Satanás steal. vindo para roubar. He doesn't steal the word. Ele não rouba a obra. Know how he steals the word? Ele, By ele getting you to look at something else sabe como que ele faz? Ele than rouba a what God palavra. said would happen Ele, or ele should faz be, você olhar para outras coisas que não seja isso que Deus falou para você. and have you cast doubt Aí começa a lançar or pensamentos speak e against the word dúvidas or speak about the que observation começa a focar na vista, naquilo que você vê. or go by your reports. Yeah, it never Ou rains in ir this part of. de acordo com os noticiários ou as Yeah. notícias ou como que It's vai really ser. really hard to grow something É in difícil this region. você plantar nessa região aqui, é difícil. Not with God. Não com Deus. All things Todas essas are coisas. possible. Com right? Ele é possível. Like we don't come under the laws of Nós this world não anymore. entramos debaixo da lei deste mundo, mas We yield nós estamos produzindo to the kingdom of God. no reino dos Ezekiel céus. 37, 3 through 10, he said unto the Son of Man, Ezequiel. can these bones live? E Ezequiel 37 ele disse: Can my harvest actually come? Filho do homem, pode esses ossos viver? Can I really be delivered A minha- from this bitter heart? A minha colheita pode de fato se manifestar? Eu posso ser Can I liberto actually desse coração start speaking amargo? those things that are not as though they E are? você começa então a liberar e falar coisas como que não são hoje, mas como se fossem. Oh, can I really change? Oh, eu posso ser transformado. Yes. Sim, yes, yes. sim, sim. He said, Sim, você disse. Son of Man, Filho do homem, don't speak what you see. não fale o que você I'm vê. saying that right now. Don't always speak what Não, you see. não, eu estou falando agora, não fale apenas aquilo que você vê. Speak what I say, Fale aquilo que eu estou dizendo and you will see my power. e você verá o meu poder. And he answered, O Lord God, thou knowest. E a resposta diz, Again he said unto me, e ele disse para mim, Speak, ó Senhor, tu sabes. prophesy, E ele fala, profetize, decree, profetize, declare declare upon these bones, sobre esses ossos, upon your own life, sobre a sua própria vida, upon your own situation. sobre a sua situação. Right? We just had a big foundation of Nós it. tivemos uma fundação muito forte agora sobre isso. Change your words. Agora mude as suas palavras. Get the Holy Spirit to get a hold of your mouth. Agora permita que o Espírito Santo venha ter controle sobre a sua Repent boca. and break every curse E on this quebra altar call today. toda maldição quando você vier no seu altar That you hoje. might even realize you've spoken even under your Coisas breath. que você nem percebeu que você trouxe sobre a sua vida. And started believing. Mas começa a crer. Because once he has your tongue, Porque uma vez que ele tem a sua língua, he starts stealing every good seed that ele has been sown. começa a in your life. roubar agora todas as boas sementes que Deus liberou da sua vida. Yes, Sim, I will be blessed. eu serei abençoado. Yes, God loves me. Sim, Deus me ama. Yes. Sim.
And yet my finances are going to Sim, multiply minhas finanças vão multiplicar. because Por quê? I am faithful. Eu sou fiel. Because he gives seed to the sower. Porque ele deu You semente can ao find semeador. all the promises in God, E todas as promessas de but Deus. don't start speaking Mas things não comece a liberar as promessas de Deus. that are a lie in your life. Mas não fale You coisas gotta que são get things mentiras. lined up first. Alinha Then primeiro. you have faith in what you're Alinha doing. para que você venha ter fé naquilo que você está And fazendo. then the Holy Spirit will start taking over your tongue. Então o Espírito Santo vai começar a tomar a sua Because all língua. things start changing. Porque todas as coisas ao redor You começam begin to a mudar decrease. e você começa And Jesus, a diminuir the e Cristo manifestation começa a se of manifestar. the seed of God starts to A manifest in your manifestação da life. semente de Deus começa a manifestar na sua vida. So he says, Então ele disse: speak to these bones. declare, fale a esses Speak to ossos. this horrible situation Fale e libere sobre essa situação horrível that you see right in que front of você you. vê diante dos seus olhos. Right? That's all we see is a pile of dead Veja, bones. o que ele via apenas ossos, You're um looking vale at- de you're- ossos you're- secos. You're looking at the wrong thing. Você está olhando para as coisas erradas. Look to me, he Olhe says. para mim, ele está I am the dizendo, word of God. eu sou a palavra de Deus. He says, look at these Ele bones. disse, olhe para esses ossos, Yea, they are dry bones. são ossos secos. Hear the word of the Lord, he Ouve says. a palavra do Senhor, ele Thus disse. saith the Lord Assim God, diz o Senhor Deus, unto these bones, a estes ossos, unto this ground, a essa terra, unto this a essa situation. situação. Don't be rebellious Não seja rebelde and be a follower of the devil, e não seja um a seguidor preacher de of Satanás doubt, ou um of pregador de unrighteousness, dúvidas a curser of your own ou life. amaldiçoando a sua própria vida. He said, I will cause Ele fala, eis que breath eu to enter into Eis que eu you, farei com que o fôlego entre em and you vós shall e live, vivereis. and I will lay E eu colocarei the sinew upon you, tendões sobre vós and will bring up flesh e farei upon you, crescer carne sobre vós and I will cover you with e skin, vos cobrirei com and pele put breath in you, e porei fôlego and you shall em live, vós e vivereis. and you shall know E sabereis that I am God, que eu sou o Senhor, that I am the increase, que eu sou o that I crescimento, am the miracle que eu maker, sou o que faz that I am the milagre, one que eu sou aquele that can do anything, que posso fazer todas that, as that coisas, the word says que o mundo diz that all things are que possible todas as coisas são to possíveis those who believe. para aqueles que creem. A It palavra is diz, I mas eu that gives life. que dou a It is vida, I sou eu that does quem the things in trago darkness. as coisas It is I e faço elas em minhas that can trevas. do Sou eu the things. que posso fazer It is you as coisas. that has to continue Você tem to que plant continuar a plantar, and to water, continuar a regar, and I will bring the e eu increase. trarei o crescimento. Stop speaking Pare de falar lies. mentiras. Stop speaking Pare de falar what you see o que você vê and start e speaking comece a falar what I see. o que eu vejo And I behold, e que eu contemplo. and then the flesh came upon them, E então a carne veio and the sobre skin eles covered e them, o Espírito cobriu eles. but there was no breath in them. Mas não havia fôlego Then neles. he said unto me, Então ele disse para mim: speak fale, unto the wind, fale aos ventos, speak into the profetize a atmosphere, atmosfera, prophesy, profetize, son of man, filho do homem, prophesy, profetize, children of God, filhos de Deus, prophesy profetize to that para aquilo which is dead, que está morto, to that para aquilo which looks que parece like it has no hope. que não tem mais esperança. Speak Fale in the wind. e aos ventos, Decree a thing. declare, a thing. declara, Declare salvation. declare salvação, Multiplication. multiplicação, Declare declara what my word a minhas- has already been established. porque as minhas palavras já foram since the estabelecidas beginning. desde o começo. Let there be. Deixa ser. And there is. Que haja and e there ouve. was. Que and there haja always e will ouve. be. E sempre Because será. I am the Porque first eu sou o primeiro. and the last, Eu sou o the último. beginning Eu and sou the end, o alfa, o the ômega. alpha and the omega. O alfa e o ômega. Don't worry Não preocupe about time. sobre o tempo. Just worry Apenas preocupe. about sowing Está semeando. and reaping E está regando. that which you sow. Semeando e And I regando. shall bring E the eu increase. trarei o crescimento. And he said, E ele and he disse, commanded ele comanda, breath nos dá uma came, ordem. and they lived. Ele dá uma ordem. And they stood on their feet, Então, which and it was verse? a great army. Which verse is that? In other words, Ele it was profetizou e a se great tornou increase. um exército. Em outras palavras, eles lhe falaram let e houve um crescimento.
the increases haja, of the que increase haja o crescimento, of God do crescimento de Deus. be in our life Que isso venha estar na nossa vida. once again. O crescimento de Deus seja na nossa Because he vida uma vez said, novamente. God is not mocked. Porque ele fala, Let us begin de to Deus sow. não se zomba. Let us begin to Vamos pray. começar Let a us begin semear. to believe. Vamos começar a orar, a And then we crer. shall see E nós veremos the a manifestation. manifestação. Amen. Amém? Amen. Amém. Aleluia. Play that song. Põe a música. And the altar is going to be open for you to break. O altar vai estar aberto para você quebrar. And we're going to do that together too. Vamos We're fazer going to isso start juntos. speaking things Porque estamos liberando after coisas. this song. Depois da música. And then we're going to begin to start speaking. And if you want prayer and you come up here, stay Vamos away começar a from the declarar. chairs. Quando você Come vier in para the essa middle of this oração, room. fique bem mais When na the ponta. Spirit leads you. Quando o Espírito te guiar, And the Bible also says, a Bíblia também fala, if any two se dois believe creem anything, sobre qualquer and they assunto, also say confess it, e outros dizem confessar, but they believe anything, mas se eles creem em qualquer they shall coisa, have it. haverá, eles terão See, we isso. want to come in agreement with the Word of God. Se eu vier em concordância com a palavra de Deus, We're not talking about unrighteous não estamos falando de injustiça lust ou of luxúria, our desires. mas de nossos desejos. We're talking Estamos falando the sobre kingdom o reino, of heaven. o reino dos céus, joy, alegria, peace, paz, and righteousness, justiça and e the promised land. a promessa, terra prometida. Believe the lie Aleluia. of what man has told me. But Father, I bring my heart into agreement with your word. 'Cause I thought God, I'd we be bring a little our further hearts in along by agreement with your now. I word. thought Que venhamos estar em concordância com a palavra. I'd be more mature, have more to say, feel deeper things. But it's very, very, very weak to me. Right now, in the mighty name of Agora, Jesus, no nome poderoso de Jesus, I break eu quebro every lie toda that mentira I have spoken que eu tenho falado about myself, sobre mim mesmo, about my future, sobre meu futuro, about my family, sobre a minha família, about my finances, sobre a minha finanças, about my situation. sobre a minha situação. And right now, E agora, I speak eu declaro life, vida, blessings, bênçãos, increase. crescimento. I break Eu quebro every negative word. toda concordância negativa. Those things Todas as coisas that I spoke against que eu falei because contra, I did not see them porque eu não via elas. when I wanted to see them. Agora eu quero vê-las. So right now, Agora I renounce eu renuncio and we pluck up e eu proclamo de supernaturally forma sobrenatural every lying seed, de toda mentira, semente de mentira, every curse, toda maldição. and we bless E nós vamos abençoar. Our womb. Nós abençoamos o nosso ventre of multiplication da today. multiplicação hoje. We bless Nós our abençoamos ground. a nossa terra. We bless Nós abençoamos our spouses, nossas esposas e esposos. We bless Nós abençoamos our church. nossa igreja. We bless Nós abençoamos our family. nossa família. We bless Nós abençoamos our job. nosso trabalho. We bless Nós abençoamos Our finances. nossas finanças. We bless Nós abençoamos our friends. nossos amigos. We bless Nós abençoamos each other. cada um. We forgive. Nós perdoamos. We release. Nós liberamos Multiplication. multiplicação, Increase. crescimento, Favor. favor, Love. amor, Truth. verdade, Fire. fogo, Anointing. unção, Power. poder, Increase. crescimento. Oh, Father, right Oh, now, Pai, agora we bind nós repreendemos fear, o medo, unbelief, descrença, doubt, dúvida, anger, ira, bitterness, amargura, unforgiveness, falta de perdão and everything e tudo that comes with it, que vem junto like heaviness. como peso. And right now, E agora, in the mighty name of no nome Jesus, poderoso de Jesus, we bless, nós abençoamos. I bless Eu abençoo myself a mim mesmo right now. agora. And I call back E eu libero, every negative, repreendo tudo, and I, tudo que é every negativo, negative word, toda palavra and negativa, I eu repreendo. curse E eu estou any harvest that it tirando may have brought. qualquer, And every word cada palavra of God, de Deus, of blessing, de bênção, increase, de crescimento, and every word that's in cada that comes from
the God of Abraham, Cada Isaac, palavra and que vem de Abraão, Isaac e Jacó, I water it right eu vou now regar, eu rego agora, with increase, com crescimento, with blessings, com bênção, with com multiplication, multiplicação, and everything. e cada In the coisa, mighty name no nome poderoso of Jesus. de Jesus. Hallelujah. Aleluia. And right now, E agora, Father, we just receive you right now. nós recebemos agora, Pai. We just receive you right Nós now. recebemos o Senhor agora, In the Pai. mighty name of No nome Jesus. poderoso de Jesus. Yet a tree still growing. Do you want me this way? Just keep on reaching, keep on trying, keep on looking. It moves me. But I struggle to love, struggle to pray, struggle to stay another day, God. But I love you in the struggle. I'm so proud of you. What about the days that I'm bored, that I'm tired and feeling nothing, God? I'm so proud of you. Don't believe the accuser. I'm so proud of you. But compared to the rest, I'm the weakest one, God. I'm not looking at them, I'm looking at you. I'm so proud of you. Are you really